Jamil, vamos começar com você. Queria saber que relevância você daria a essa ida do presidente Lula a Cabo Verde, essa tentativa do presidente em retomar as relações que, segundo ele, estavam estremecidas há 6 anos. É verdade, olha, a relação com a África tinha sido absolutamente paralisada e ela é estratégica por pelo menos 3 motivos. O humano, como o presidente disse, em relação, claro, à própria história do Brasil, mas tem a parte comercial e geopolítica. Na parte comercial, nós temos uma possibilidade real de exportar. Agora, para isso, as redes de distribuição precisam ser restabelecidas e, por isso, claro, uma viagem como essa pode ser o início, só o início. Agora, na parte geopolítica também é fundamental. A África tem, basicamente, 25% dos votos de qualquer tipo de decisão internacional. Então, ser aliado da África é também defender os próprios interesses nacionais em qualquer votação, em qualquer organismo internacional. Portanto, da parte humana, da parte geopolítica e da parte comercial, é uma relação que precisa ser estabelecida. E lembrando, China, Índia, Japão, União Europeia e os americanos estão todos na África. Se eles estão lá, por algum motivo será. E, Jamil, queria também a sua avaliação sobre essa tentativa, do Lula e de outros líderes estrangeiros sobre o acordo para uma eleição livre e justa na Venezuela. Foi um passo importante. Nós vamos ver o fim do isolamento da Venezuela? A constatação primeira, tanto dos europeus como de alguns sul-americanos, é de que o isolamento da Venezuela não resultou numa melhora dos direitos humanos dentro do país. E não há como negar. Isso, os relatórios da ONU, inclusive um que acabou de ser apresentado há 10 dias, mostrando que a repressão continua, a censura continua, ou seja, os problemas continuam. Agora, o isolamento não deu resultado. A outra opção é justamente estabelecer algum tipo de diálogo. Para esse diálogo acontecer, obviamente, a oposição precisa estar de acordo, mas também o governo precisa tomar medidas, o governo de Nicolás Maduro precisa tomar medidas reais. Se isso acontecer, a eleição de 2024 pode ser a grande oportunidade para a normalização da situação. O problema, e a oposição já alerta, é que, obviamente, o governo de Nicolás Maduro pode usar esse tempo para, obviamente, tentar driblar qualquer tipo de sanção internacional e qualquer tipo de problema. E aí, claro, os problemas se perpetuam. Só para a gente finalizar, Tass, para quem quer se consolidar como líder global, que é o caso do Lula, ele tem acertado nas suas posições e decisões? Sem dúvida que o presidente Lula é muito hábil, quando ele faz as suas viagens e tudo mais. O Jamil já apontou assim, as grandes virtudes de África, com certeza, porque tem a Rússia ainda, muito interessada naquilo tudo ali. Agora, quando o Lula é tão enfático com esse afeto pela Venezuela, porque é mais do que posição política. Quando ele fala que o Maduro é um democrata, para mim já beira o afeto, porque sai de uma coisa racional e fala uma coisa que, inclusive, é uma mentira, O cara não tem nada de democrata. Aí é que eu boto aí uma dúvida, sabe, nessa força que ele tem com as palavras que ele tem e o quanto que isso é eficiente. Quando ele dá uma declaração dessa, o que muda? Será que aí o Biden fala, nossa, eu tenho que pensar, sabe? Eu acho que às vezes o Lula se excede nessa, vamos dizer, nessa ênfase que ele dá para a Venezuela. E aí eu vou só para terminar, Karen, citar uma outra figura que não recebe o mesmo afeto do Lula e que mereceria, que é a Marina Silva, que é uma pessoa que está no governo Lula, que tem uma projeção internacional tão ou até maior, algumas pessoas falam disso, que o Lula internacionalmente, e ela não tem o mesmo protagonismo neste governo dele, onde o meio ambiente é crucial, inclusive economicamente, entendeu? Então eu deixo esses senões aí, as belas afirmações do Jamil sobre a eficiência do Lula, que eu concordo.